francesas, aqui do século XVIII, mas na verdade, século XVIII e XVII, e também tem compositores ingleses. Então é esse mundo de transição do século da música barroca para a música clássica. Isso aqui hoje a gente pega um programa desses e acha que é muito natural que nós vamos ouvir Lully, Charpentier, Purcell, Charpentier de novo. Isso é uma coisa relativamente nova, né? A gente pode dizer que o movimento de música antiga foi uma coisa que começou depois da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 50, sobretudo na Itália, que é um lugar com uma tradição musical riquíssima, e não é do tempo de vocês, mas eu que enfim, queria fazer a minha coleção de LPs, que era o tempo dos LPs. A gente comprava aquelas gravações de pequenos conjuntos italianos que começaram a explorar esse repertório. Então, I Musici, Solisti Veneti, Virtuosi di Roma, era uma coisa nova, porque até então essa música antiga era pouco conhecida e pouco valorizada. Depois isso mudou de tal forma que hoje em qualquer lugar do mundo a gente entra num elevador e está tocando Vivaldi. Né? Vivaldi tornou-se uma coisa assim de consumo, mas isso é uma coisa relativamente nova. E o que aconteceu é que quando esse movimento realmente declanchou, nos anos 50, e aqui no Rio de Janeiro a gente teve, por exemplo, um grande pioneiro que foi o Roberto Regina, não havia muita prática da execução de música antiga. Né? Então a primeira coisa é que não se usavam instrumentos relativamente modernos, e Musici, por exemplo, sempre tocou com violinos e violoncelos modernos. Né? Depois é que começou a tendência aos instrumentos de época. Mas no começo era assim, era uma pesquisa de uma tradição nova. Por exemplo, eu me lembro que nesse tempo eu estudava música, a questão dos ornamentos na música de teclado, não é? Como é que você faz os ornamentos? Porque isso vem indicado na partitura, mas você tem que ter toda uma ciência, uma técnica, os ornamentos da música antiga. Então eram pioneiros esses conjuntos que eu mencionei, I Musici, Virtuosi di Roma, mas sempre com essa dificuldade de interpretação. Depois foi se criando uma tradição nova, que era de interpretar música antiga com os instrumentos de época, não é? Como a gente vê aqui, vários instrumentos de época. Não é? Isso também exigiu um tempo de adaptação, porque também não era uma coisa totalmente natural, você tinha que aprender a usar esses instrumentos. Hoje nós estamos numa fase de riqueza musical extraordinária, porque a gente encontra essas gravações de todas as épocas, de todos os estilos, e isso se tornou uma coisa natural. Então a gente vê músicos de hoje tocando música antiga com os instrumentos da época, com toda essa linguagem que foi adquirida, aprendida, amadurecida. Não é? Eu diria que é o caso desse nosso belíssimo conjunto de hoje, o conjunto Diálogos, que vai nos apresentar esse repertório de músicas dos séculos XVII e XVIII. Eu só queria lembrar, antes de chamar os nossos músicos, que no mês que vem, no dia 9 de maio, nós estamos fazendo uma sessão comemorativa dos 100 anos da Sagração da Primavera de Stravinsky, exatamente no dia em que a Sagração estreou, em 1913, que foi um escândalo no meio da música, no meio musical. Então nós estamos fazendo essa versão com percussão e uma versão para dois pianos, ou piano a 4 mãos, que foi feita pelo próprio Stravinsky. Eu acho uma coisa extraordinária como é que uma partitura tão complexa como a Sagração, Le Sacre du Printemps, como é que ela funciona bem com esse conjunto de câmara. Então vocês estão convidados para o dia 9 de maio, e eu termino com aquela pedido tradicional: por favor, desliguem os seus celulares. Com vocês, o grupo Diálogos. Nós somos o Grupo Diálogos. É um prazer enorme estar aqui. A gente gostaria de agradecer especialmente o convite feito pela Neném Krieger e pelo Luiz Paulo Horta. E espero que vocês gostem. A gente vai apresentar um programa de música francesa e vai anunciar as peças, porque o programa, quando foi feito com muita antecedência, e na verdade a gente fez algumas modificações, principalmente em relação à ordem das peças.
Jean-Baptiste Lully, que nasceu em 1632 e trabalhou na corte de Luís XIV. Essa peça é extraída da tragédia, que na verdade hoje a gente chamaria de ópera, Thésée. E uma particularidade interessante é que o Lully reivindicou para si o direito, enquanto ele era vivo, de compor óperas e manteve esse privilégio só para ele, então nenhum outro compositor da França podia ter o direito de compor óperas enquanto ele viveu. Se chama Regina Coeli e é do Marc-Antoine Charpentier, que foi um compositor que não trabalhou na corte de Luís XIV, e isso era um fato assim complicado na época, porque a pessoa ganhava menos, no caso, e ele
também foi um dos compositores que esperou o Lully falecer para poder compor suas tragédias musicadas. seguir faremos duas peças, somente instrumental, do Jean Roteter, que morreu em torno de 1700, também compositor de Luís XIV, né? Vem de uma família muito famosa na época, fabricante de flauta doce, de oboés. E no caso específico é uma peça interessante, chama-se La Noce Champêtre, que foi proposta para ser escrita, né, digamos, a trilha sonora de um casamento na época. E é uma obra até grande, com vários momentos, tem a entrada da noiva, a entrada do noivo, enfim, toda a parte musical, inclusive o baile depois, né? E nós faremos então o appel, que seria assim uma espécie de chamada, chegada dos convidados, né, que eles vão se situando para todos se reunirem e ficarem juntos. E depois vamos fazer a primeira marcha do casamento.
próxima música se chama Tristícia Vestra, é composta por Henri Dumont, que nasceu em 1610 na Bélgica e foi também empregado de Versailles, né, da corte de Luís XIV, só que ele foi trabalhar na Capela Real, então ele só podia compor música sacra. Seguimos então o programa com a Sonata 3 em Sol Maior de Johann Christoph Pepusch. Pepusch é um compositor pouco conhecido no Brasil. Ele era alemão, mas mudou-se muito jovem para a Inglaterra, morou em Londres e viveu até mais ou menos 1752. Mesmo na Europa, não sei muito bem porquê, se toca muito pouco a obra desse compositor. E ele escreveu muito, compôs muito, tanto para música vocal como para música instrumental. A gente optou então em fazer uma sonata, Sonata 3, né? E essa sonata foi escrita, como eu falei, em Londres, em 1607. Ela tem 3 movimentos, um adágio, um allegro, perdão, 4. Adágio, allegro, adágio, allegro. Que vocês estão tendo a oportunidade de escutar um violino barroco com cordas de tripa, uma viola da gamba e cravo, todos instrumentos, cópias de época,
era a formação mais comum, mais frequente naquela época, né? Digamos que seria assim o feijão com arroz do período barroco, né? Então, às vezes tinham 2 violinos, às vezes só um. Ele toca a primeira voz, eu faço o baixo contínuo, ou seja, eu dobro a mão esquerda do cravista, vou tocar exatamente o que a mão esquerda vai tocar. E ele na direita vai realizando várias harmonias e floreios, né, que está escrita na parte dele, que é a parte de baixo contínuo.
gente fez mais uma música do Henry Purcell, que nasceu na Inglaterra em 1659 e é considerado um dos maiores compositores da música inglesa. Tinha também um irmão muito prolífico também, e ele compôs peças que foram musicadas e que são muito tocadas até hoje. Tem uma obra extensa assim, para canto, especialmente não só para soprano, mas também para outras vozes, como baixo também. E essa peça se chama Lost is My Quiet. Nessa formação, além da espineta, né, que é um cravo pequeno, a viola da gamba, essa é a viola da gamba baixo, temos a teoba, arquialaúde, que na verdade é um alaúde grande com baixos, vários baixos. E além do violino barroco, o Roger agora vai tocar um instrumento que também é muito raro. Que é o violoncelo piccolo da Spalla. Seria uma espécie de violino baixo, né? Assim como a própria viola da gamba tem uma família, né? A Cristina tocou agora há pouco a viola da gamba soprano, que seria equivalente à tessitura do violino. Existe violino equivalente à textura da viola da gamba também, que seria o violoncelo piccolo da Spalla. E no caso, né, tem um dueto, né, com... Essa peça originalmente ela é um duo, e a segunda voz ela é um barítono. Então a gente optou pelo instrumento que corresponde à tessitura da voz de barítono.
Também é um de compositor pouco conhecido, né? Esse concerto tem alguns compositores que estão se tornando novos para o público do Rio de Janeiro. Nicolas Matheus foi um grande violinista, virtuoso de fazer muitas improvisações, e essa peça era uma peça também com uma forma, um estilo muito comum na época, que é a variação sobre um ground. Um ground era como se fosse uma base, 8 compassos, que vai se repetir ao longo da obra inteira. Vocês vão reparar que aqui o grupo dos baixos, nós vamos tocar esses 8 compassos e o violino vai fazer inúmeras variações sobre esse compasso, sobre essa estrutura musical que os ingleses chamavam de ground. Realmente foi uma forma muito trabalhada desde a Renascença até o final do Barroco. É prazerosa porque dá essa liberdade do músico improvisar, mas aqui no caso foi o compositor, o Nicolas Matheus, que escreveu todas as variações que o Roger vai realizar.
de uma mistura de vários estilos, né, no período do Barroco na Europa, e principalmente a gente tocou muita música italiana e música francesa, e era exatamente os dois estilos que brigavam literalmente. A música francesa queria se impor como única, né, tendo seu padrão, e a música italiana também tinha seus defensores. E aqui nesse palco nós temos dois instrumentos que foram muito antagônicos. O violino, representante da música italiana, e a viola da gamba, representante do estilo francês. Inclusive existiu um tratado que foi escrito por Hubert Leblanc no final de 1755, se eu não me engano, que é o La Défense de la basse de viole, contra as investidas do violino e as pretensões do violoncelo. Né? Na verdade, os instrumentos não brigavam, isso era uma linguagem metafórica, né? Mas esse tratado é muito interessante porque o violino ele é um homem muito elegante, a viola da gamba é uma madame, e os dois se agridem o tempo inteiro no livro. Um xinga o outro, diz que a música que ele faz é uma porcaria, né? Mas na verdade, no meio dessa brincadeira, o que a gente encontra é o confronto entre o estilo da música italiana e da música francesa. Na verdade, vocês estão vendo que os instrumentos dialogam muito bem, não há briga, pelo contrário, eles se casam muito bem e perfeitamente, mas foi o antagonismo estilístico que aconteceu na época, que foi depois culminar no que nós chamamos de Les Goûts Réunis, né, mais tarde, que é a junção, exatamente, com Rameau, desses dois estilos, proporcionando já um outro estilo que vai surgir mais tarde. E no meio disso tudo está Corelli, né, o famoso violinista e grande compositor. Ele teve fama em vida, ele foi reconhecido em vida, que isso é sempre importante de falar, porque geralmente as pessoas são reconhecidas depois que morrem, né? E ele não, juntamente ele teve realmente fama enquanto viveu. Né? Ele viveu entre 1653 e 1713. Né? Sua escrita instrumental era admirada pelo refinamento harmônico e estilo brilhante, tendo sido referência crucial para muitos compositores, entre eles Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel. Pouco se sabe da vida de Corelli, a não ser que passou a maior parte da sua carreira em Roma. Ali foi patrocinado por diversos mecenas aristocratas e nobres, incluindo a exilada rainha da Suécia, Cristina. Como violinista, contribuiu para consolidar modernas técnicas, quer dizer, modernas na época, né? Da arcada do violino, como também o uso de cordas duplas, né? Ele também foi uma inovação na escrita de Corelli, esses usos de pequenos acordes e cordas duplas no violino. Então faremos uma sonata do Corelli, a sonata 7ª, e tem um prelúdio, uma courante, uma dança, uma sarabanda, que também é uma dança bastante lenta, uma giga para terminar. Um pouco a afinação pelo fato dos instrumentos serem de corda de tripa e a questão do ar-condicionado, né? Esses atributos da modernidade, o ar-condicionado, as pessoas entram, isso varia um pouquinho a iluminação, então isso varia a temperatura e o nível de umidade, é por isso que a afinação balança um pouquinho. Se a gente conseguisse manter sempre a umidade e a temperatura constante dentro da sala, nós não teríamos esse problema. Então por isso a gente sempre tem que checar um pouquinho a afinação. Obrigada pela paciência.
professor arrebentou uma corda e aí ele vai ter que dar uma paradinha para tocar, para trocar essa corda. E isso é comum acontecer, umidade, choveu muito esses dias, né? Não é a coisa mais comum, uma vez tocando também, no meu caso não foi uma corda, foi o arco, simplesmente soltou tudo no meio do recital. E o pior, era um recital solo. Eu estava literalmente sozinha no palco e na hora que eu fui fazer um acorde maior, a crina soltou toda. É uma situação difícil. Se eu tivesse um companheiro, ele poderia até prosseguir um pouco. E realmente eu tive que parar o concerto. O meu outro arco estava com aluno. Geralmente a gente tem que ter 2 arcos na capa, mas o arco estava emprestado e o concerto foi interrompido. Essas coisas acontecem. Então ele coloca a corda rápido. E o que eu gosto sempre de falar com o público, que a gente tem um privilégio de viver no século XXI, no sentido que a gente vive num grande caldeirão musical, né? Quem viveu na Idade Média só ouvia a música da Idade Média. Quem viveu na Renascença só ouvia música contemporânea. Contemporânea no sentido da música que era composta naquele período, né? E assim foram se passando os anos, veio o advento da gravação, e isso possibilitou a todos nós ouvir qualquer estilo. Então eu costumo dizer que é um grande caldeirão musical, tá tudo ali dentro e que você pode escolher. Hoje eu quero ouvir música barroca, amanhã eu quero ouvir um jazz, depois eu quero ouvir um medieval, um canto-chão, né? E isso eu acho assim fantástico, essa possibilidade de a gente ter essa abertura, essa oferta, a possibilidade de assistir um concerto com instrumentos, cópias de época, depois sair daqui e assistir uma orquestra, né? E a possibilidade também de terem, eu digo que a questão não é só ter os músicos que estudam esses instrumentos, mas terem também, né, os produtores, os empresários que também estimulem essa prática, né? E eu gosto sempre de dizer uma coisa que eu nunca me esqueço, eu sou muito grata à Neném Krieger, não sei se ela está aí, mas na verdade foi ela que me incentivou muito, há muitos anos atrás, a fazer um recital solo. Ela falou, não, você vai fazer, você vai subir no palco. Eu não queria, mas foi a partir dessa data que realmente eu entendi naquele momento, naquele recital, que era isso que eu gostava de fazer, era isso que eu queria pra mim, era essa música que eu queria, e dali pra frente eu realmente investi nos meus estudos, enfim, e hoje eu estou aqui. Então é muito importante ter as pessoas por trás, os produtores, os diretores artísticos que invistam e apoiem também essas atividades, principalmente, né, da performance historicamente informada. Podemos fazer o último movimento? Então agora é a giga.
Superbo Amore, e é a última do nosso programa. Spirito